É por isso que eu vou conversar agora com o Juliano Chimaidec, meu amigo Juliano. Juliano, obrigado pela participação aqui mais uma vez. Presidente da ProSoja do Mato Grosso do Sul. Juliano, eu estava conversando agora com o Maurício Saito e ele falava a respeito dos últimos números apresentados para a agricultura e pecuária do país. Em relação à agricultura, não podia deixar de ser citado esse veranico que atingiu o Paraná e Mato Grosso do Sul principalmente e que aqui no Mato Grosso do Sul fez estragos, reduziu a produtividade de algumas áreas de uma maneira que não tem retorno. Inclusive, as previsões de produção, a ProSoja acabou reduzindo. Como é que você avalia neste momento a safra sul-mato grossense de soja? Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado por estarem aqui conosco no Showtech. Esse ano é um ano complicado. O dezembro teve um veranico muito forte, onde o sul e o centro do estado pegou na veia, vamos dizer assim, pegou em cheio. A região norte não foi tão prejudicada. A parte que mais foi prejudicada é os plantios de setembro, onde foi feito na segunda quinzena de setembro até comecinho de outubro. O que a gente vê a campo, a equipe do SIGA vem trazendo para nós, é o soja mais do tarde, vamos dizer, o soja de outubro, os ciclos médios plantados, estão numa boa posição. Comparado ao ano passado, vai haver uma quebra de 11% aproximadamente. A gente tinha um número de 10 milhões e 50 mil toneladas e viemos para 8 milhões e 900. Só que o ano passado foi a melhor safra histórica do Mato Grosso do Sul. Então a gente vem numa quebra média. Os primeiros sojas a serem colhidos, agora nós estamos em 15 de janeiro. Na história é difícil a gente colher nessa época. Eles tem uma quebra muito grande nesses primeiros. Mas acreditamos que ao longo da safra vai se amenizar um pouco esse prejuízo. Juliano, independente de 8 milhões e 900 mil, 9 milhões de toneladas, é uma boa safra ainda no Mato Grosso do Sul. Poderia ser melhor. A questão hoje que tem trazido alguma preocupação para o sojicultor, telespectador do canal do Boi de uma maneira geral, é em relação, primeiro, esse entorno, né? De novo, China e Estados Unidos vão se encaminhando para algum tipo de entendimento. Isso já fez com que soja em Chicago alterasse as negociações, subiu um pouco. E o dólar, até porque o governo novo no Brasil, ele atende uma série de expectativas da sociedade, e não só da sociedade, mas do mercado também, faz com que o dólar recue porque está entrando capital estrangeiro no país. Isso é uma questão evidente. Então hoje nós temos uma realidade com dólar mais baixo, né, soja em Chicago com valores mais equilibrados, mas o prêmio pago no porto no Brasil, porque a China começa a negociar com os Estados Unidos de novo, prêmio mais baixo também. Neste momento, como é que está a situação desse produtor? É de espera? Como é que você está vendo esse momento? O produtor sul-mato-grossense, ele tem prazo fechado o seu soja antecipadamente 35%. A soja balcão hoje é disponível, ela já caiu bastante, ela rodava há uma semana atrás em 67, 66 reais, hoje já estão ofertando 62, 63, ela despencou. O dólar, com a estabilidade do governo, igual você falou, vem caindo muito, o prêmio foi tirado, o que traz uma dificuldade muito grande ao produtor rural. Você com uma safra difícil, tem produtores em locais pontuais que a seca pegou mais forte e sem precificação de soja, fica difícil do produtor dar a volta. Traz um cenário de complicações aí para o ano. Falando agora, Juliano, a respeito do que vem na sequência, tá? Milho. Há uma expectativa muito boa em relação ao mercado de milho internacional nesse ano. Há uma situação já na Argentina que vai se configurando quebra de novo. Se não é, ano passado teve seca lá, esse ano é chuva demais, está alagado. Mas tem uma situação também internamente no Brasil de recuperação de algumas cadeias produtivas, carne de frango, carne suína. Isso pode trazer uma situação muito favorável, pelo menos mediamente favorável, para as negociações com milho no Brasil durante o ano de 2019? Nós temos que estar atento no milho às boas oportunidades no mercado. Porque se a gente não tem uma exportação forte, nós temos uma grande produtividade de milho, produção e produtividade de milho, vai ser plantado muitas áreas com essa antecipação de safra, vai sobrar material. Se nós não tivermos a exportação andando, o mercado represado vai precificar. Nós temos, já tivemos e ainda temos algumas fixações medianas de preço. Nós temos que lembrar o que aconteceu na safra passada, na retrasada, onde vendemos milho a R$18, R$17. Então, quando você vem no mercado de R$22, R$23, não é um preço muito ruim. Não é o melhor, não é o 30, não é o 28 que ocorreu ano passado. Mas nós temos que buscar uma média e uma segurança para o produtor rural. Juliano,
Vindo para cá, para Maracaju, nós passamos por algumas áreas de produção de soja e chegamos até próximo a Ponta Porã também, demos uma olhada em como é que está a situação de produção. Hoje que você está vendo aqui na região de Maracaju, principalmente o pessoal plantou um pouco mais tarde, aparentemente, tem muitas áreas um pouco mais tardia. Como é que você avalia essas lavouras deste momento, tá? E o que você está vendo aqui no Showtech dessa edição? Com as chuvas que aconteceram no começo de janeiro, essas lavouras se recuperaram bem. Elas vão ter uma quebra em relação ao ano passado, elas não conseguem se refazer as floradas, repor canivete, mas você nota um enchimento de grão muito bom nas vagens, um peso, um engalhamento, a planta tá bonita, ela se recuperou. Agora a incerteza nossa é se esse veranico volta em janeiro e parte de fevereiro ou não. As chuvas acontecendo normalmente, nós vamos ter uma produtividade boa nessas sojas mais tardias. Tá certo, Juliano. Juliano, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no canal do Boi, no Agricultura BR. E a gente vai falando aqui durante essa edição da feira. É um prazer estar aqui com vocês, estaremos aqui nos 3 dias. É muito importante o produtor rural captar a tecnologia que tem para fazer uma boa estratégia do seu negócio. É com isso que ele consegue se defender, com gestão e boas estratégias, se defender dos intempérios que nós não conseguimos prever. Tá certo, Juliano, obrigado pela participação. Juliano Shimaidek, presidente da AproSoja do estado de Mato Grosso do Sul, falou um pouco a respeito dessa quebra de produtividade. Teve esse veranico atingindo parte do estado de Mato Grosso do Sul. É aquele que nós temos citados nas nossas previsões do tempo, atingiu Paraná, Mato Grosso do Sul, parte do estado de Goiás também, algumas áreas isoladas no estado do Mato Grosso. Mas isso já foi o suficiente para que as previsões das consultorias privadas durante esse mês de janeiro reduzissem pelo menos 4 milhões de toneladas a previsão geral do Brasil. Hoje elas estão variando, como eu disse anteriormente, entre 115 milhões e 117 milhões de toneladas. Apenas a Conab, no seu levantamento de safra, que colocou ali uma expectativa de pouco mais de 118 milhões de toneladas de soja para a campanha 2018-2019.